Confira a hora certa. 20 horas, Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Programa de hoje, Equilíbrio e um Otum Si. Eu e Fadaió, junto com o Babá e Fademi. Programa ao vivo, gravado depois no YouTube. Vai estar no youtube.com/Rádio Fá Brasil. E também vai estar no Facebook, facebook.com/radiofabrasil.oficial. É grande, né, o link, né? facebook.com/radiofabrasil.oficial. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Principalmente o Babá e Fademi vai dar continuidade falando sobre o equilíbrio do homem com a natureza. E quero agradecer aos ouvintes, principalmente as pessoas que vêm aqui em casa, vêm aqui ao templo. Falam que estão gostando muito, tá, Babá e Fadimi? Eles estão gostando muito do programa. Tá ajudando bastante o encontro deles no espiritual. Chegou uma pessoa essa semana aqui, que é do Candomblé, e escutou bastante reprises, principalmente esse programa Equilíbrio. Ele falou, é uma pessoa estudada também, no meio, professor, né? E falou que está respondendo muito a expectativa dele, do que ele precisava conhecer sobre Ifá, sobre Ori. E vamos dando continuidade a isso. Outras pessoas também estão procurando a rádio, gostando muito da programação. Esse programa Equilíbrio, ele está conectando, né, ao programa Papo de Aô, ele está complementando. Então um programa complementa o outro. Eu acho isso muito satisfatório, está sendo gratificante ajudar os dois programas e poder passar toda a informação às pessoas. Então as pessoas têm realmente gostado bastante do programa. As pessoas estão escutando praticamente as reprises desde quando começou a rádio até hoje. Então tá vendo muita coerência também no que eu já disse agora, tá explicando. Então vamos dar continuidade, vamos aumentar aí o nível de satisfação, né, das pessoas, vamos passar as informações. E isso que a gente, eu junto com o Babá e Fadimi aqui nesse programa, podemos ajudar mais e mais todo mundo. Então, obrigado, Babá e Fadimi, pela participação. E a boa noite ao senhor, a Boroboie. Boa noite para todos aí da família também, que está na sua casa e estão escutando a gente também, da família Ofel Milá. Poxa. Boa. Axé, tranquilidade de todos os ouvintes que hoje estão nos escutando na Rio, darmos conta que também cabeceira para o livro. O fator de nós vivos, ele requer muitas necessidades que são postas assim, inesperadas e que aprender a lidar com elas da melhor maneira possível. Temos ainda que é o flor aonde está conchobada a nossa existência, é aquela e do axé que nós vai desenvolver por toda a vida e cultuar. Alguns conselhos para os práticos que saem estão funcionando um nó que é conhecido como a crença física, faz também do corpo e que é informação na terra, representando o axé, representando a vida maior, e que nós ter dentro de nós os melhores conceitos. Porém, ele faz que com jubilidade do Shaori, muita liturgia para adquirir o que temos se amar e fazemos que alguns variar os religiosos, as espirituais. Ao deles é o guru, a paciência. Existem as conseguir muitas vezes que sabe esperar. Sim. Alô? 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 Vamos lá. Você está com muito problema. Bom, muita paciência. Estou agora. Esse que está com problema. Até onde? Não sei. Pode continuar, papai. Pode continuar. Pode continuar a falar, viu? Só para todo mundo, tem um problema. O Skype tá bom para colocação, para avisar todo mundo que tá bem, escutando. Skype não tá legal hoje não. Você não.
O senhor falou de Oriodê e falou da cabeça física. Eu estava falando de Não vai Oriodê. dar. Sim, eu estava falando sobre Oriodê. Só dá continuidade agora, Fred. Opa, Pode continuar, só tem Iodê. Aí eu curioso, né? Abençoando os valores mais dentro do nosso religioso. Grandes vivos, para que fosse perseverante, é culto para suru, a paciência. Pois existe necessidade, vamos ver rapidamente muitas outras, exige que saibamos esperar. Saber esperar exige perseverança, capacidade de não desistir e não desanimar. Devemos aprender que certa exige que acumulemos méritos por muito tempo, através de atitudes dignas para com você mesmo e a sociedade. vai, Fademir. Oi, O que o senhor está falando aí, realmente é o que está acontecendo hoje, né? com certeza. As pessoas, o último Adoração de Faca aí, o Kitadokun, Sim. falou da soberba. As Isso. pessoas estão se mostrando aquilo que elas não podem ser. Elas estão Exatamente. passando de uma pernada de uma girafa, ao invés de uma pernada do ser humano, né? Com certeza. Então, eles não estão tendo a paciência de saber que não está no tempo certo deles poderem fazer aquilo que é certo. Exatamente, é tudo isso que eu tenho que falar hoje. Acho que nós estamos em conexão. Não, é o IFA mesmo, entendeu? É o IFA que é o tempo hoje, né? O IFA falou disso, falou de outras coisas também, que eu coloco lá dentro do site. As pessoas estão esquecendo de buscar sabedoria e estão querendo buscar fama, buscar outras coisas. E tá errado. É E tudo isso. sabem, e a maioria hoje, ninguém é ignorante, né? Todo mundo sabe que não pode fazer, mas faz. Mas aí, Fá, entre os babalaô, diz que existe uma comunhão universal, né? Não, né? E eu acredito nisso, sabe? É. E essa fagulha, ela se destruiu, né? Sim. E que é a realidade dos problemas que o mundo está vivendo, né? Porque as outras necessidades cobram de nós, certo? Que nos fortalecemos espiritualmente com o axé do Nori. Outras ainda que nos transformamos através do equilíbrio material e espiritual com atitudes em concordância com o nosso eu perante nossas famílias material e sócio-trabalhista, onde convivemos para ganhar o pão de cada dia. Sim. E não se esqueça de cultivar sempre a autoconfiança, a firmeza e a consciência em si, que é o Eriokan, a consciência humana. Traindo seu axé por nada, pois é aonde proporciona melhor de sua vida espiritual, pois o axé que mora em seu ori veio diretamente para a sua divindade, que é o seu eu, e a sua vida por caminhos que é aonde você terá que preservar para o resto da vida. Seguindo um outro conselho, né, que é Moran. E Moran quer dizer conselho, certo? Que cedo ou tarde, a maioria de nossas necessidades será satisfeita. E para nosso alívio, algumas que nos perturbam não nos atrasa e não nos deixará de completar a sua regência nas nossas cabeças, nos nossos ori, na nossa vida. Aprender a lidar com as necessidades sem se deixar pelas atitudes faz com que você seja íntegro. Sim. A atitude de educar, que é o colecó, educar-se e educar os outros. Educar-se é ter-se permanentemente à sua disposição uma fonte de água pura e cristalina. Elemento esse, estou falando da água, elemento esse propulsor do axé, por esta razão estou usando esse termo. A sede de conhecer, o conhecimento, o imó, e do saber, que é o moral. Saber de compreender deveria ser sempre estimulado e apoiado, pois ela torna-se os homens verdadeiramente humanos. Na medida em que bebemos das águas do conhecimento, dentro do axé no qual escolhemos, elas podem, por nosso intermédio, se crescer, tornar-se um grande rio fluente que irá nutrir e fortalecer um dia um incontável número de seres humanos. Na verdade, quem se educa espiritualmente e materialmente acaba educando os outros,
pois é levado a beneficiar seus semelhantes de várias maneiras. Por isso, educar-se é não apenas nobre, mas necessário e imprescindível mesmo. Também contribuímos à humanidade o que dela recebemos. Mesmo que às vezes precisamos ser um pouco firmes em nossas atitudes, no ato de corrigir aqueles que teimam em deteriorar os bons conceitos religiosos de Fá, Orixá, seja o segmento religioso que você escolheu. Sim, exatamente. Os maus costumes devem ser deixados pelo lado de fora de todos os templos que se falar em nome da divindade Olodumare, Ifá e todos aqueles que possam ter contido dentro de si próprio. Felicidade, Waiô, Liduno, lembre-se diariamente que não há caminho para a felicidade. Pelo contrário, a felicidade é o caminho, pois é através do equilíbrio conquistado que iremos. Acreditamos equivocadamente que a felicidade é um dia. Caso aconteçam algumas coisas que desejamos, com essa atitude, vivemos tensos todos os dias de nossa vida, lutando para obter o passaporte para a felicidade. É onde às vezes a gente consegue aquilo que nós queremos e nem ainda somos felizes, porque não é a sua realidade. As pessoas chegam impacientes na Terra já, né? Alô? Vai fazer meio. As pessoas chegam impacientes na Terra, né? Por isso que tá isso. Querem buscar felicidade. É difícil, né? É exatamente isso. E a experiência nos mostra que os tiveram a chance de realizar aquilo com que sonhavam, mas logo se desiludem por ser aparente e não no real da sua vida espiritual. Recomeçam a procurar a felicidade de alguma outra maneira, em outro lugar, numa outra fé, numa instância que eles sabem a verdade do espírito. Como se imaginaram, é uma coisa da vida, esse o privilégio de estar vivo em harmonia com a natureza e o seu eu. É o agradecimento que se faz diariamente ao seu Orixá Ori por poder participar da vida neste planeta que é tão belo. Embora muitas vezes tão desafiador, que leva o homem a marcar a sua presença física e espiritual com bons costumes. Felicidade é gostar de estar sempre de bom sorrir e ser grato por existir. É, pois, um estado interior que pode ser cultivado diariamente. Só depende de solitude, de respeito e estar em harmonia com sua família e o sócio político e religioso. Sim, é o que o papai faz de mim. É o que eu estava falando no último programa, acho que foi esse último, penúltimo, que as pessoas são dependentes de algo. As pessoas dependem do sacerdote para ser o pai dessa pessoa depressiva ou que não tem nada na vida. E a pessoa esquece de cuidar dela, né? Com certeza. As pessoas são dependentes de alguma coisa. E eu sempre tento passar aqui duramente que as pessoas não têm que depender de mim, tem que depender delas. Porque a ferramenta já tem para usar. Exatamente, Kay. Exatamente. É o conselho, é a divindade que te dá caminho para que você possa se achar dentro desse planeta com todas as graças, porque o Olodumare sempre nos deseja, quando nós vemos para a Terra, boa sorte, caminho certo, prosperidade e axé. As pessoas estão acostumadas com palavras bonitas, mas de quando vai fazer algo, não faz. Pega um sacerdote que fala muito bem, né, explica tudo certinho, bonitinho, mas quando ele vai fazer, não sabe fazer. Aí a pessoa fica dependente, porque ela acolheu aquela pessoa que fala bem, mas não que sabe fazer o ato, o rito total, né? A liturgia é o fator da responsabilidade do sacerdote. A liturgia faz com que todos os ritos sejam predominantes em Irê. E quando esse Irê não é viável, é a que ele está livre. Na verdade, houve um fator de desencontro. Mesmo que estando em Irê, o sacerdote, o Babalaô, fez com que tudo corresse certo, mas ele não procurou se alinhar.
ele não seguiu todos os ebós marcados, ele não seguiu toda uma sequência dos conselhos do ZO dele, do que ele pode, do que ele não pode. Isso pode acontecer, sim. Ele está íntegro dentro do axé, que leva ele a degenerar todo aquilo que foi dado no seu origem. Uhum. Entendeu? Exatamente. Pode falar, Daniel. Não, o que você falou é exatamente, porque eu vou citar uma pessoa, né, não tem nada a ver com a gente, já cedo. Nem preciso falar, né, muito dele, né? É o maior marqueteiro que tem do universo, pode dizer assim, né? É maior que até o Lula, pode dizer. A pessoa consegue persuadir as pessoas na palavra. Mas quando aquelas pessoas que têm oribão, né? Que não são desbloqueados por poder de persuasão, consegue ver, né, a charlatice que tem no meio. Então as pessoas têm que tomar cuidado, né? Como eu falei pro Bauer Fademir em off, eu vou falar aqui gravado, já me chamar de pastor. Porque foi que eu tô falando um monte de besteira na internet. Mas essa pessoa que me chamou de pastor nunca foi para África. Ou só tem contato com os babalô, vem de lá. Então aí vem o africano falar assim, eu falar para você fazer assim, assim. Então a pessoa já acha que é um negão, né? Um negro que sabe um monte de verso e vai falando um monte de besteira. Aí quando vai fazer os atos não dá certo, mas acho que ele tem uma boa palavra, uma boa, né? Sabe se expressar bem. Mas não é que acontece. Então as pessoas estão sentindo falta hoje, não é daquela pessoa que fala bem. As pessoas hoje, que principalmente está aparecendo aqui, estão sentindo falta do resultado. É o que mais está faltando hoje. O que falta é o que mais tem, em todas as religiões, né? Mas tem um outro lado, né? Que é o lado do ser humano. Sim. É o lado do interesse, é o lado da exigência, né? Uhum. É a troca, é a permuta. Eu sou da fé se a divindade me dá. Eu sou de Ifá se a varinha mágica fazer a minha vida andar. Harry Potter. Eu sou do orixá se ele fizer acontecer isso ou aquilo com fulano, com ciclano ou com betano. Se você matar a mulher que fica com meu marido, eu te pago o que você quiser. Essas coisas que vem, quer dizer. Esses conceitos batem na porta, entendeu? Sim. Porque todo o sacerdote que tem um alinhamento dentro do sacerdócio, seja ele qual for, em nome do Criador, em nome do Pai, será vida, somente a vida, em prol da vida. Seja em qual ori for, seja em qual situação for, e que ele terá que ser preservado. O seu próprio cristalino que mora dentro do seu eu, não trincando o dele e nem de ninguém. Exato. Isso aí é sacerdócio limpo, é sacerdócio que leva o ser humano e todos aqueles que o seguem de uma maneira lógica, de uma maneira consciente, que não seja traíra de axé, não sejam traidores de axé, não seja a conveniência imposta do valor aonde não tem nada para te oferecer. Simplesmente ilusão. O caminho espiritual é o seu material depende restritamente do seu esforço. Vou dar um conselho a respeito de um caminho que ele possa seguir. Não pense negativamente. Quer dizer, o pensamento negativo, certo? Quando se usa ele, em vez disso, perceba que há nesse planeta inúmeras possibilidades de progresso e que praticamente incotáveis. Quer dizer, existem 1000 caminhos para que você resolver uma maneira positiva com o seu próprio ajuda do Orixá, com a ajuda do céu, com a ajuda de Ifá, com a ajuda do Orixá, rege pelo vegetativo. O Orixá ele é criado para dar suporte ao neurovegetativo do ser humano. Né? O Orixá não é usado para satisfazer todas as nossas vontades. Existe ao nosso redor um poço sem fundo de novas ideias que estão à nossa espera. Por isso, pense em progresso, pense em prosperidade, em possibilidades que faça que você seja em estado de irê. Fazendo isso, você naturalmente acessará
a criatividade que está no mundo do seu ser. Pense, reage, volte a repensar, formule, tenha ideias positivas para o seu eu florescer de maneira triunfal. Agora, o outro fator que pode ao sacerdote, ao religioso, ao profissional, seja de que área for, a vaidade e o orgulho. A vaidade e o orgulho é um dos fatores mais negativos que possa existir na vida do ser humano. Todos nós temos de procurar encontrar nosso valor específico como indivíduo que somos. Isso é humano e natural, mas é errado confundir essa atitude com a vaidade e o orgulho, a prepotência. A vaidade, o orgulho, a prepotência, ela faz parte de um lado muito ruim que o ser humano carrega dentro de si. Da maneira bem nua e cruel, essa palavra chama-se ignorância. A ignorância é uma força insaciável, que exige que tenha mais poder, mais prestígio, mais fama, mais dinheiro, mais afeto, ou seja, mais tudo. Além disso, a vaidade, o orgulho, a prepotência nos isola dos demais sem percebermos, pois nos convence de que somos superiores a todos, fazendo-nos viver uma ficção dolorosa, prejudicando todos aqueles que te rodeiam. Dessa forma, vivemos em conflito com tudo e com todos, pois vemos em tudo uma ameaça em potencial à nossa ignorância, a nossa errada autoafirmação através da vaidade, do orgulho, e o melhor, é o pior que se degenera o ser humano. Ela ainda continua se chamando ignorância. Não é a ignorância de ataque, de agressão física, não. É a ignorância da falta de conhecimento, aquilo que você ignora dentro do seu oriode, que você não tem uma formação já desde berço, que já vem com alguns problemas e que às vezes não é parte do espiritual, é no decorrer da sua infância, da sua juventude, que ficou sequelas e que é um caso para psicólogos, psiquiatras, para se resolver de uma maneira óbvia e material. Educação, né, Babai? Pode mim. Com certeza, com certeza. Separar o que é de fundo material, o que é de fundo espiritual. No programa passado, nós já falamos sobre isso. O valor que tem quando o sacerdote, através da consulta, através dele ir olhar, através de Ifá, através do Opelê, e ele distinguir que o IB dele está caracterizado em fatores materiais, né? Não em fatores espirituais. Porque se ele conjuminar um tratamento que é de fundo sócio-familiar, que ele adquiriu na infância e na juventude, será mais fácil de encaminhá-lo melhor espiritualmente. Não para ganhar dinheiro, criar ebó, isso, fazer aquilo, pegar um caminho que ele não resolve o eu dele. Ele não resolve o que ele sofre psicologicamente. Isso tem que estar sempre muito em evidência, muito consciente na cabeça de qualquer sacerdote. Para eu completar o que o senhor está falando, desculpa cortar. Eu não sei quanto ao senhor, quando só faz consulta com o Ifá aí, o senhor falou de materialidade, né? Exatamente. Aqui anda aparecendo muito a palavra vingança. É isso. As pessoas querem se vingar de algo. Aqui aparece muito. Então, nós temos uma energia, né, espiritual também, material, muito grande a respeito de vingança. As pessoas querem se vingar no escuro aí, né? Essa vingança, ela também tem outro nome, meu irmão. Chama-se represália. Né? Qualquer pessoa que se sente agredida por algum fator, pensa logo na represália. E não no fator comum de resolver o problema. São coisas iguais e diferentes, pois as atitudes são diferentes. Mas o problema é o mesmo. O problema não muda, ele é o mesmo. Né? Sim. E se nós refletirmos sobre isso, estaremos preparando um terreno para que ele se torne menos tirano na nossa vida. Se acreditar que podemos fazer, decrescer dentro de nós o medo de não termos valor, nosso processo de libertação
irá avançar passos largos. Nada liberto e feliz entre os obstáculos da vida. Saber qual a atitude mais correta e justa é um grande valor. Dessa atitude para cada situação, cada ato, é de precisar limites, abrir as coisas da vida sem ser botado ou seriamente marcado ou machucando os seus semelhantes. Portanto, as faz. Por um lado, precisamos refrear os excessos e, por outro, abrir possibilidades. Nesse sentido, podemos nos comparar a um carro que precisa ter breque, mas precisa também ter acelerador. Em cada atitude, poderemos atravessar melhor qualquer crise que nos se apresenta, sem precisar da vingança e sem precisar da represália, que chama-se Aderrum. O Aderrum, em Yorubá, ele significa o acordo. Ser capaz de se pôr de acordo com qualquer problema que o seu semelhante possa estar contigo. O Aderrum é o acordo entre pessoas, é a base do sucesso para qualquer iniciativa. Estar de acordo é segredo de uma vida de negócios, familiares, profissionais, sócios, políticos, religiosos, bem-sucedidos. Como, por exemplo, o casamento estável, do empreendimento artístico do sucesso e de muitas outras coisas. Entrar em acordo para todas as vida conjugal em questão de um casal com problemas, na vida de uma empresa ou de qualquer outro tipo de sociedade que estará enfrentando. Por isso, se pudermos desenvolver uma atitude em nós mesmos e se pudermos ser aqueles que sempre procuram estar de acordo, seremos estimados e valorizados de forma extraordinária. Não, pode continuar. Usar o Aderrum, que é o acordo, com as pessoas e com a natureza, é ficar em harmonia com o todo. Nós podemos ver que o outro fator que está sempre levando o ser humano a pensar, repensar, julgar a sua família, julgar a sua família trabalhista, a sua família profissional, que trabalham em emprego, ou dimo com eles, né, no político, no religioso, é a do progresso. Porque as pessoas têm quem procura o progresso a qualquer custo, menos com os seus esforços. Né? Isso é muito problemático. É aquele que aprendeu a ser oportunista. E o oportunista, ele logo chega a um ponto final, porque ele não tem mais inovações, ele não tem mais ideias, ele não tem mais a possa falar aberto. Qualquer mano, qualquer pessoa que enxerga deve encorajar quem faz progressos contínuos, não importando quanto foi difícil alcançar. A busca constante do progresso, do aperfeiçoamento, de uma melhor qualidade, é para estarmos vivos a cada novo dia que o sol brilha. Quando temos essa atitude como força motora, estamos estagnados, sem perceber que, por sermos humanos, somos dotados de uma capacidade de desenvolvimento ilimitada, em múltiplas direções. Seja ela onde for que você vai conseguir a sua força, no norte, no sul, no leste ou no oeste. Seja com o seu orixá, seja com o seu bar, seja com divindades, com a repetição de velhos e errados costumes, atos monótonos, e se nos deixarmos acomodar naquela ficção de pensar, teremos o brilho olhar, pois estaremos perdendo o sabor de estar vivo. Seremos convenientes e aproveitadores a todos aqueles que estão perto de nós. Esse valor não é o valor que vai fazer você andar nem se mover. E nós não estaremos vivos, não pelo fato de andar, falar e acontecer, mas sim, nós estaremos vivos para a realidade de tudo que é bom que o Olodumare nos oferece. Neste mundo, ele deixou tudo para nós, e nada dele tão ruim ou tão bom, se não for congregado à sua capacidade de merecimento. A vida tem várias fases. O ser humano, ele é uma pessoa
que o ser ele é dependente dos seres animados, né, que pertencem ao reino animal, que é muito dependente de outros animais. Pode dizer, ele é o mais dependente de todos para se criar. Criar o ser humano não é como se outros animais humanos, né? É lá assim, acabou saindo. O humano não. Ele depende muito de esforço dos pais, muito esforço da família. Ele tem condições de aprender a falar, de aprender a se cuidar, de aprender a levar a sua vida com dignidade, através do Ioapelê. É na família que começa o Ioapelê. É na família que começa a se cultuar os melhores valores da vida. E isso vai valer por todas as fases da vida em que ele percorrer. E sempre com a ajuda do maior de todos os orixás. Orixá Ori. Aquele que Olodumare deu a fagulha da nossa inteligência para podermos ser aquilo que a raça humana é hoje, em evolução. Tem muita gente que escutou a rádio no começo e tal, não sabiam que Ori é orixá. Nossa. Não sabiam. Depois não sabiam que existia Ileori. Não sabiam que, diferentemente do Candomblé, que é uma outra cultura, eu posso dizer outra religião, não sabiam que tinham iniciações para isso, né? Não sabiam que tinham consagrações. Tem muita gente que, por exemplo, está escutando a rádio agora aqui, que depois vê a reprise. Nós estamos falando de Ori e isso aí vai ser repetidas vezes, nós vamos repetir, para as pessoas poderem entender que não adianta, todo mundo quer procurar Orixá, né, Oxum, Ogum, mas isso que o Babai Fadimim falou lá no meio assim, no meados do programa de hoje. E o pessoal está de Ori, está esquecendo da emoção, está esquecendo da educação, agora ele vai falar do Ioapelé, que é para continuar, do comportamento. Então o pessoal esquece isso. Esquece de Ori, esquece faca, esquece de Exu, mas esquece de Ori, que é primordial, né, Babai Fadimim? Nossa, o Orixá, ele é a força que move o ser humano. Ele é tudo aquilo que vai te favorecer. É o único divindade que veio, que é a responsabilidade do ser humano, dado por Olodumare. Ele é, mesmo perante o Orum, mesmo perante o Olodumare, ele é considerado a maior das divindades, né? E Olodumare fez com que a fagulha expressa em Ori viesse habitar o Oriodê do ser humano, né? Que dentro do Ori Inu, que é acabar da existência e ser a representação de tudo que é força e fé reservado, estará lá para nós viver a vida inteira, de acordo como cultuamos, de acordo como liturgicamente você estará em equilíbrio com o Orixá Ori. Essa divindade que tem que ser cultuada. Primeiramente, logo cedo, de manhã cedo, todos os dias. O Orixá Ori é o primeiro a ser cultuado. Ele é aquele que será perseverante para que você progrida. O Orixá Ori, ele só luta para que você cresça. Simplesmente, em situações precárias, que o ser humano estiver em desalinhamento, ele não terá conexão. Então, se ele está em desequilíbrio, ele estará em IB. E vários fatores irá degenerar. Principalmente desencadeando, novamente voltando aos valores. A jogo. Não é o Orixá Ori que prende nada de ninguém. É o desequilíbrio que desencadeia o Ajogum, que vai fazer você cumprir a qualquer custo. E nesses caminhos é pela dor, né? Sim. É pela dor. Mas você vai ter que se alinhar. Quer ter condição de voltar a ter conexão com o Orixá Ori e ser beneficiado. O Orixá Ori, ele é sempre benéfico. Essa é a grande verdade. O Orixá Ori, quando ele não for benéfico a um ser humano, o ser humano deixa de existir. Esse Orixá Ori, quando a grande verdade vai perder a divindade. Nós estamos falando várias fases da vida.
e que as mentes, quando são pequenas, são subjugadas e vencidas pelos outros, mas a vida é acima de todos, porque o fluir da vida oferece basicamente alguns cenários, e esses cenários nem sempre são bons, que é o infortúnio, momentos de boa sorte e momentos de má sorte, fases neutras, fases que você tem que andar passo a passo para se conseguir tudo o que precisa. Cada um de nós passa necessariamente por coisas desagradáveis e agradáveis, ou aquelas que fazem com que nós paramos de ter conquista. Se compreendemos esse fato com clareza, ou seja, que a grande situação chamada vida tem essas fases, momentos difíceis, as chamadas crises, terão um impacto muito mais doloroso sobre nós, se nós não tivermos força para suportar através do nosso adquirido com nossas divindades. É fundamental que isso fique bem claro em nossa inteligência, pois a inteligência é a principal arma do ser humano. Armado de compreensão, ou seja, de que os cenários da vida se alternam para todos os seres humanos. Poderemos nos elevar acima dos acontecimentos e continuarmos o nosso caminho, seja ele qual for, em irê, para que todos aqueles que estão juntos de nós, nossas famílias, a família profissional, a religiosa e todos os que nos cercam, serem favorecidos. Um dos valores essenciais da vida, de tempo em tempo, é muito útil para o nosso bem-estar nós examinarmos com cuidado para podermos discernir o que é realmente essencial em nós, do que nos veio por intermédio do processo da ação, do segmento religioso e tudo aquilo que nós possamos ter aprendido no decorrer da vida. Ou seja, pelos condicionamentos fomos submetidos, dentro da sua origem, dentro do seu berço, dentro da sua formação religiosa, da sua formação, e os conceitos pelo melhor dos comportamentos. Desse ponto de vista, podemos dizer que temos dois lados. Um de nós que é inerente e, portanto, genuíno, é nato, e o outro que nos foi implantando de fora. É aquilo que nós sofremos em consequências do conviver dentro de uma comunidade, onde a gente colhe um pouco daqueles que se relacionam com nós e deixa um pouco de nós aqueles que se relacionam dentro do sócio, do político e do religioso. O processo de nos implantar algo é mal, e o valor, essa troca de valores, é muito grande a vantagem. Porém, que nós tornamos adultos e que adquirimos a capacidade de olhar para nós mesmos e que nós esse processo que é genuinamente nosso, que é aquilo que está entre o certo e o errado. Existem valores que dizem assim: quem sabe exatamente aonde começa o certo e aonde começa o errado, aonde termina o certo e aonde termina o errado. O certo é aquilo que você estará em paz com você mesmo e em paz com toda uma sociedade ou uma comunidade. Errado é o que o natural não aceita e a sociedade te condena. Isso é. Você está dentro de olhar, você julgar, desse olhar, que você vai ponderar qualquer situação, pouco a pouco irá distinguir o melhor e o que de fato deveríamos desejar para o próximo, e que de fato pensamos em contraposição a todos que pensam ao nosso redor. Começamos a distinguir o que de fato amamos, o que de fato nos foi ensinado. E o fato interesse lógico de atração. O amar é o fator que você tem dentro de si em dividir o que é de melhor. O que de fato somos, aquilo que dizem que somos. Porque você sabe, dentro da sua integridade, aquilo que você é, para você e para a natureza, para o mundo, para o aí e para o. Agora, se nós praticarmos a atitude de olhar para nós mesmos, iremos pouco a pouco abandonando isso e nos estará imensamente umas pessoas livres para fazer o que quer. Tem muitas coisas que podem te levar a você. Assim, muito abundante. Bastante coisa, né? Pode levar você, quer trabalhar, ao mesmo tempo refinar
a sua inteligência, que seu tarde a abundância e a riqueza virá a você. Em outras palavras, precisamos cultivar, ao mesmo tempo, a nossa luz, que é a vida espiritual, que é o segmento que dá para você caminho para que você possa saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. O que é direito, o que é isso, o que é para a natureza, para a humanidade, e que sabe, ser gestor da bomba de prosperidade. Implica em distinguir o erro do falso, o necessário do supérfluo, o justo do injusto. Se você o aprendizado e que ele seja íntegro, com certeza irá favorecer todos aqueles que te curam, principalmente no sacerdócio. Todo aquele que procura a religião, querer ter aquilo que na força real dele ele nunca conseguiu ter, ele não terá feito próprio a ajuda e a bênção de Deus. Ele terá simplesmente o que ele quer ser, não verificado pelo Criador. E esse valor do sacerdócio, que muito ser sacerdote, tem que ter a compreensão que vai com vidas humanas, vai lidar com o oriente, vai lidar com os problemas, em calmo, rio em broca, subindo acima, e que ele vai ter que ver realmente qual é o caminho mais certo que ele terá que seguir. E somente Ifá é que vai designar qual é o caminho que ele vai poder navegar nesse oceano ou nesse rio, levando o filho para qualquer outro lado de margem e trazer ele de volta com a axé. É a intenção, é o alinhamento, é o valor da integridade, aonde ele possa captar o melhor da divindade do eu dele superior, do eu superior, da vida dele ployê, a razão do porquê, o Odu que rege ele, e qual é a realidade que ele terá que cumprir aqui na Terra. Isso faz com que ele seja forte e não divinizado como muitos pretendem ser. O ser humano, ele é mortal. Ele é mortal porque a Terra foi criada sob a égide de Oikumegi. Não foi criada sob a égide de Obemedi, foi de Obê. Porque senão nós seríamos imortais. Oikumegi. Quando saiu, foi Oikumegi quando veio. Então, se dentro dessa razão nós somos mortais, coisas teremos que ter lápidas, teremos que ter purificação de valores materiais e espirituais, para que possamos, no nosso atuar, voltar cada vez mais forte para o Aie e revoltar novamente fortes para a Terra. O Aie. O Aie tem um Aie que seja um valor grande de progresso, de evolução espiritual. É só. Obrigado. Que os ouvintes que esteve junto conosco, junto com o Fadaió, junto com o Fajemi, nós estivemos aqui disposto a levar o que é melhor dentro desse conceito de equilíbrio. Esse programa foi criado não para julgar ninguém, não para ridicularizar ninguém, Sim. não pelo valor injusto, e nem de ser justo também, porque cada um tem o seu livre-arbítrio na maneira de pensar e de agir, e que isso possa ser a realidade, que possamos ajudar alguém a encontrar-se dentro da sua fé, dentro do seu propósito, em ser religioso, seja em Fá, seja em Orixá, seja qual segmento religioso ele estiver escutando, que o valor divino, a fonte é uma só, ela chama-se Olodumare. A fonte do Olodumare é a fonte do rio vertante que jamais secará. Axé, Axé. seja de muita tranquilidade para todos. Axé, axé, Odará. Obrigado, Babai Fajemi, pela paciência, pela aula, né, também, de todos nós. Maiores mestres, meu irmão, eu vou repetir novamente, os maiores mestres, depois de Baba Orunmila, certo, que foi o grande pensor, que teve a capacidade de ter o registro de toda a codificação genética de Ifá, que o Olodumare deu para ele, foi acordar e acedar. O que mais chegou perto do perfeccionismo em ser professores. Nós não somos professores, não. Nós somos simplesmente um contribuidor, que possamos dar uma agulha da milésima, da fagulha, de que possa existir e ensinar alguém. Uhum.
quando alguém nos julgar como professor, você pode ter certeza que ainda nós teremos muito, mas muito que aprender, para muito também poder ajudar. Porque não existe cabeça que tudo saiba e nem aquela que não tenha nada para aprender. Que o Senhor Milá possa sempre estar junto de conosco, que Ele possa dar para nós compreensão, que possa dar para nós atores íntegros, que nós possamos levar a religião com mais clareza, com mais dignidade, pelo menos no entender, e procurar estar no arrumou assim que é o equilíbrio de tudo isso daí.